Oi, gente, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos. Quem já me acompanha aqui na página Projeto para Tudo, hoje eu vou dar algumas dicas de como você iniciar o seu projeto para finalmente sair da folha em branco e ter o projeto elaborado e aprovado. Então, vamos já pegar uma caneta, um papel, um lápis para anotar o que eu vou passar de conteúdo para vocês, que eu preparei uma aula super bacana, com umas dicas bem boas para quem está começando. Então, vamos lá. Bom, o que que a gente vai ver hoje na aula, né? Nessa pequena aula aí que eu vou dar para quem está começando. Primeiro eu vou me apresentar e apresentar um pouquinho do Projeto para Tudo, para quem não conhece, né? Para quem não me conhece e para quem não conhece a página, acabou de chegar, acabou de curtir, de me seguir, né? Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o que é um projeto social, que é o tema principal aqui da página Projeto para Tudo. Depois eu vou ensinar vocês o primeiro passo para você organizar o projeto e vou passar um exercício prático para vocês já começarem a fazer esse exercício e já começar a desenvolver o projeto que vocês tanto querem. Então, bora lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu moro em Curitiba, no Paraná, eu tenho 46 anos. E essas fotos aqui são um pouquinho da minha vida, né? São as coisas que eu gosto, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar ao ar livre. Eu gosto muito dessa ideia de poder trabalhar, de poder estudar ao ar livre, né? Eu gosto muito de estar em parques, né? Nesses lugares assim. A outra foto ali é meu companheiro, meu namorado, né? O Jonas, que está aí comigo, super me incentivando também nessa página. A nossa cachorrinha, a Sênua, né, nossa parceira, que a gente vai para ela tudo quanto é lugar, a minha parceira para tudo. Volta e meia vocês vão ver ela um pouquinho aqui nos vídeos, porque ela volta, ela está aqui, inclusive, né, me acompanhando nessa aula de hoje. E eu na praia, né, que é um lugar que eu super curto, super amo, e eu acho que é o meu projeto de vida aí, é poder um dia, quem sabe, em breve, morar na praia. Então, essa sou eu, com meus desejos, minhas aspirações, né? E para quem não me conhece, já saber um pouquinho mais sobre a minha pessoa. Bora lá. Bom, eu trabalho há mais de 20 anos no terceiro setor. Eu comecei, acho que eu tinha uns 23, 22 anos, muito com essa vontade de fazer algo para transformar a realidade. Isso era começo dos anos 2000. Então aqui eu tenho algumas imagens de alguns projetos que eu já participei, né? No comecinho da ideia do que era terceiro setor, eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes projetos, né? Em projetos de voluntariado, em projetos com o movimento hip hop, no Ministério da Cultura com Cultura Viva, né? Participei de uma matéria aqui de um jornal aqui da cidade, e aí tem algumas cartas de agradecimentos e algumas palestras que eu dei, e principalmente os meus livros, né, a minha base, né, a minha base que eu sempre estudei, sempre fui muito curiosa em saber sobre as organizações, sobre como fazer projetos, então, enfim, esse é um pouco do meu panorama, da minha trajetória, e é isso que eu quero poder compartilhar com vocês aqui. Então, o Projeto para Tudo, ele nasceu justamente com essa ideia. Eu acho que são duas questões principais que me levaram a fazer o Projeto para Tudo. A primeira delas é poder compartilhar esse meu conhecimento, né? Essa minha trajetória, essa minha experiência de mais de 20 anos aí no terceiro setor. E a segunda é porque eu realmente, como gestora de projetos há tanto tempo, eu acredito que a gente pode fazer um bom projeto com ferramentas muito simples. Eu acho que elaborar e executar um projeto é acessível a qualquer pessoa. Então, essas duas questões me levaram a fazer essa página para poder me conectar e passar essas informações para as pessoas de diferentes lugares do Brasil. E tem sido muito legal, porque algumas pessoas estão entrando em contato comigo e querendo saber sobre a página e querendo saber como fazer projeto. E isso é muito gratificante, a gente saber que realmente a gente vai poder construir essas
pontes, né? E de repente o conhecimento que eu tenho vai ajudar tanta gente a desenvolver seus projetos. Então, essa é uma plantinha que está começando a crescer e eu espero que vocês contribuam, né? Vocês são fundamentais para tudo isso. Bom, e por que que eu acho que a gente tem que tirar a ideia do nosso projeto da cabeça, do papel e colocar em ação? Por que que eu acho que é simples fazer um projeto e por que que eu acho que a gente tem que ir para ação? Primeiro, porque a gente vai ter a possibilidade real de transformação social. Gente, assim, às vezes a gente fica em dúvida, não sabe como começa, N coisas que passam pelas nossas cabeças quando a gente quer fazer algo, né? Mas, assim, realmente vale a pena começar, porque a hora que vocês passarem a ter resultados reais, né, de ver aquele projeto sendo executado, eu acredito talvez que tenha gente que me segue aqui que já fez isso, né? Então, até legal compartilhar essas experiências. Mas para quem está começando, assim, a possibilidade de você ter um projeto aprovado e realmente colocar em prática aquela sua ideia é algo muito legal e muito importante. Depois, eu acho que a gente tem que começar para não perder as oportunidades de apoio. Eu acho que a gente ainda vai ver muito edital aberto esse ano. A Lei Paulo Gustavo, né, que eu falo aqui, volta e meia estou falando, a gente viu vários exemplos de recursos indo para os municípios, né? E agora vão ter as aberturas dos editais, então a gente não pode perder essa oportunidade. Então é fundamental que a gente já tenha o nosso projeto ali organizado para facilitar na hora que forem abrir os editais e a gente poder preencher da melhor forma os formulários. A outra coisa é que às vezes a gente fica pensando, ah, mas o meu projeto não sei se vai ser bom, se eu vou saber fazer, mas a gente aprimora e aprende fazendo, né? Então, tirar ele da gaveta, tirar ele da cabeça, botar ele na realidade vai ajudar você a aprimorar e aprender. A outra questão é que com a execução do projeto, a gente vai criando redes e parcerias, mais pessoas vão se envolvendo com o projeto, mais pessoas vão querendo apoiar. Então, essa é outra questão importante quando a gente está começando a fazer um projeto. E também vocês vão servir de inspiração para outras pessoas, né? A gente vai fazer esse efeito aí de cada vez mais gente fazendo projeto para inspirar outras pessoas a fazerem também seus projetos. Então, eu acho que a gente não pode perder tempo, a gente tem que começar. Mas como é que a gente vai começar, né? Como é que eu começo? Bom, primeiro, o que que é um projeto social? Eu trouxe aqui um conceito da Organização das Nações Unidas, que ele tem lá um projeto como um empreendimento planejado, que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e um período de tempo dado. Está um pouco complexo às vezes para quem está começando, mas o que que eles querem dizer com isso aqui? O projeto ele vai ser uma ideia que a gente vai organizar e colocar em prática para transformar a nossa realidade. Por que que eu digo que a gente precisa organizar ele antes de colocar em prática? Porque a gente precisa saber o que que a gente quer com esse projeto, como que a gente vai fazer, quais as ações que a gente vai fazer. Então, uma etapa fundamental é a gente fazer essa organização. Depois que a gente definiu algumas questões principais do projeto, o que vai diferenciar ele de uma ideia é essa organização e você levar isso para ação. Aí, quais são as características de projeto, de qualquer projeto, né? A gente vai falar aí do projeto como um todo. Um projeto, ele tem um escopo definido, ou seja, eu vou delimitar aquilo que eu vou fazer, ele tem prazo definido e ele tem recursos definidos, né? Então, por exemplo, eu vou construir uma casa, né? O objetivo do meu projeto é construir essa casa. Então, é o escopo dele. Eu não vou construir um prédio, vou construir uma casa. O prazo definido, eu preciso construir essa casa em 1 ano. E os recursos definidos, quanto que eu tenho de dinheiro para construir essa casa? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar o nosso projeto social, com a diferença é que o resultado dele vai impactar a vida das pessoas onde a gente vai executar esse projeto. Deu para entender aí, gente? Então, vamos lá.
Quais os tipos de projetos sociais que a gente vê por aí, né? Projetos que trabalhem com a garantia de direitos, que promovam a inclusão, que fortaleçam a educação, né, que valorizem a cultura, estimulem a economia solidária, o desenvolvimento comunitário e protejam o meio ambiente. Tem milhões de outros, mas esses aqui é só para a gente ter uma ideia. Ah, mas onde que eu posso atuar, né? Como que eu posso atuar? Se eu tenho vontade de fazer alguma coisa em benefício da nossa sociedade, em que áreas eu posso desenvolver esse projeto? Então, aqui são algumas ideias. E vamos lá. Qual é o primeiro passo para iniciar a organização do projeto? Vamos pensar aqui. O que vocês acham que é o primeiro passo para iniciar a organização do projeto? Né? Geralmente a gente vai pensar assim: ah, é o objetivo, é a ideia, né? A gente tem essa tendência de já querer organizar aquilo que a gente vai fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um projeto social é identificar e descrever o problema. Isso é fundamental, gente. Isso daí é o primeiro passo. Por que que eu não escrevo o objetivo antes, identifico e descrevo o meu problema? Porque eu preciso saber direitinho o que causa aquele problema, eu preciso, vamos dizer assim, descrever ele de forma que eu entenda quais são as causas e como que o meu projeto vai atuar nesse problema. E isso, quando eu identifico o problema, eu tenho a capacidade de trazer argumentos, de trazer pessoas que me tragam percepções diferentes, que me mostrem outras questões que talvez eu não estava considerando. E isso tudo vai me dar conteúdo, vai me dar, vamos dizer assim, conhecimento para fazer o objetivo do meu projeto melhor, para organizar o meu objetivo de forma que eu realmente consiga, se não transformar totalmente aquele problema, pelo menos melhorar um pouco dele. Então, você identificar e descrever o problema é o passo inicial. Então, o projeto, ele nasce justamente da necessidade, da vontade e do desejo de resolver esse problema. Então, a gente tem que compreender esse problema que a gente pretende transformar. E o que é um problema social, né? Um problema social é uma questão, uma situação ou condição que afeta negativamente indivíduos, comunidades ou sociedade como um todo. Esses problemas podem ser de natureza ampla e complexa, abrangendo diversas áreas como saúde, educação, pobreza, né, desigualdade, violência, discriminação, acesso a recursos básicos, entre outros. Então, essa é uma ideia assim, e a gente sabe que ainda no Brasil, infelizmente, a gente vive uma situação às vezes de desigualdade e que a gente não consegue superar determinados problemas sociais. E eu acho que a sociedade civil ela tem esse papel fundamental de se organizar, né? Não é desconsiderar o papel do governo e do Estado na implementação de políticas públicas, mas a gente, às vezes, né, as pessoas que estão na ponta, elas são parceiras e elas identificam melhor, elas têm mais acesso à comunidade, elas têm esse entendimento melhor do que está acontecendo, né? Então, eu acredito muito nessa parceria entre o Estado e a sociedade civil para resoluções de problemas sociais. Então, esse é o nosso papel. Bora lá. E, né, então, quais são os tipos de problemas sociais que a gente tem? Desigualdade, né, que é a falta de recursos financeiros e acesso a oportunidades básicas, desemprego, né, falta de oportunidade de trabalho remunerado, acesso à educação, as barreiras que impedem acesso igualitário, saúde precária, né, acesso limitado a serviços de saúde. Então, a gente sabe que a gente já avançou muitas questões sociais, né, a gente tem garantias na nossa Constituição, garantia a educação universal, né, garantia a saúde, mas a gente precisa sempre estar junto para que isso de fato seja realidade para muita gente, né? Acesso à cultura, acesso a um meio ambiente protegido
enfim, são questões que a gente tem que estar sempre de olho, a gente tem que estar sempre trabalhando. E são essas possibilidades que a gente tem que desenvolver no nosso projeto. Então a questão é, qual é o problema, né? Agora você vai pegar aí o caderno que eu pedi para trazer, a caneta, e vai tentar anotar aí. Qual é o problema que você identifica na sua comunidade, na sua região, onde que você quer atuar, né? Então descrever qual é o problema principal. Esse vai ser o ponto central que a gente vai trabalhar em todo o projeto. Né? E por que que é importante a gente definir esse problema? Para a gente delimitar exatamente em qual causa do problema o projeto vai atuar. Justamente porque o projeto ele tem que definir o que vai fazer, em quanto tempo e com quanto de recurso. A gente não vai fazer tudo. Às vezes é uma decisão difícil de tomar, né? Às vezes a gente tem que delimitar esse projeto e fazer e priorizar certas causas, priorizar certas questões. Então, quando a gente define qual é o problema e as causas, qual é a causa que eu efetivamente vou atuar? As minhas ações, as ações do meu projeto, quais são as ações que eu vou fazer para minimizar as causas e para tentar resolver ou transformar esse problema? E agora, gente, vocês aí, eu vou deixar um exercício, tá? Eu já deixei um post sobre a árvore de problemas, a árvore está aqui sem acento, mas bora lá, a gente também erra. E aí o que que acontece com esse exercício aqui? O que que a gente vai fazer? Né? Aí vocês podem pegar papel colorido, eu gosto muito de trabalhar com essa questão visual, né? Ainda mais se a gente tiver mais gente junto com a gente, para estar fazendo esse trabalho, né? As pessoas que trabalham na organização, as pessoas que querem desenvolver o projeto. Então, eu gosto muito, essa foto aqui é na minha casa mesmo, eu que tiro minhas fotos. Então, esses cardzinhos coloridos, eles são bons, assim, para a gente poder colar na parede e visualizar a construção, a organização do nosso projeto. Então, se você puder arranjar esses papeizinhos, ok. Se não, a gente pega canetinha, lápis de cor, giz de cera, e uma folha em branco para a gente poder organizar a nossa árvore de problemas. Então, bora lá. A árvore de problemas ela foi criada justamente para ajudar as pessoas a resolverem problemas complicados. Por quê? Porque às vezes o problema tem uma causa e a causa daquele problema tem outra causa, né? Ela foi criada justamente com o foco principal nas causas, mas a gente também pode colocar as consequências, né? Então a proposta é organizar as ideias de forma visual para mostrar a relação entre um problema principal e suas causas. E isso ajuda a ver como as diferentes partes do problema elas vão se relacionar. Né? Então, o modelo criado foram os pesquisadores ingleses que criaram essa árvore de problemas e eles tinham como proposta fazer esse mapa, né, para a gente poder entender quais são as causas. E aí, nesse caso aqui, o modelo que eu vou dar, eu vou colocar também as consequências. Então, qual que é o passo a passo da árvore de problemas? A gente vai identificar primeiro o problema central, tá? A gente vai desenhar uma árvore no papel e o tronco dela vai ser o problema principal. Vou lá colocar esse problema que eu pedi para vocês identificarem lá, o problema que vocês querem ou transformar, ou resolver, ou ajudar, enfim. Vai ser o tronco dessa árvore. Depois, você vai fazer as raízes da árvore, que são as causas. O que está acontecendo que está fazendo com que esse problema exista. Então, você vai colocar nas raízes as causas. E nos galhos, né, nos galhos da árvore, você vai colocar as consequências, né, de cada uma dessas causas ou do problema como um todo. Então, o material vai ficar mais ou menos assim, tá bom, gente? Eu desenhei aqui com papel do Flipchart, lá que eu gosto de usar. Então, estão lá. Eu tenho o meu problema, que é o tronco, as causas, que são as raízes, e as consequências, que são os galhos. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever tudo isso, eu vou anotar tudo isso. E aí, com essas causas, eu vou definir qual causa eu vou trabalhar, qual causa o meu projeto vai atuar.
E as consequências, elas vão me ajudar a ter argumentos e conteúdo para quando eu for fazer a proposta do meu projeto para parceiros, explicar, olha, se a gente não trabalhar nessa causa aqui do problema, nós vamos ter essa e essa e essa consequência. Então, eu vou pedir aqui para vocês, façam esse exercício, né? Façam esse exercício, chamem pessoas para fazer o exercício junto, porque é um exercício que pode ser feito de forma coletiva, de forma visual, e após fazer o exercício, aí a gente faz o registro dele no papel escrevendo, ó, aqui é o problema, essas são as consequências e essas são as causas. E aí, o que a gente vai fazer depois que a gente já tem definido tudo isso daí? A gente vai definir em quais causas o projeto irá atuar, né? Quais causas dessa aí o nosso projeto vai fazer algum tipo de ação. E aí a gente vai definir o que vai ser feito, que são os objetivos e as ações do projeto. Aí sim nós vamos para a etapa de definir objetivo geral, objetivos específicos e ações. Mas aí isso aí eu vou deixar para um próximo vídeo, porque eu quero que vocês façam esse exercício do problema e das causas. Então, gente, gostaram das dicas? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Esse vídeo vai ficar aí disponível para vocês verem quando vocês tiverem dúvidas e vontade de rever o material. E aí, se vocês quiserem dar dicas de conteúdo ou se vocês quiserem compartilhar o que vocês estão produzindo aí dos materiais, é só deixar nos comentários, mandar mensagem e continue me acompanhando. Já curta aqui o vídeo e até a próxima.